Graça e paz, meus irmãos, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesse momento já agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos e falar um pouco de fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente agradar o Senhor se a gente não tiver fé. E uma das coisas que aumenta a nossa fé é quando lemos a palavra, Quando a gente está meditando na palavra, é como se fosse um combustível para a nossa fé. Em todo o tempo, a palavra do Senhor, ela influencia, todo o nosso ser, que possamos poder viver o sobrenatural de Deus, ver com a visão espiritual, e tudo isso é através da palavra. E a fé ela é um elemento assim indispensável, para que o Senhor possa conduzir a nossa vida. A fé ela torna o cristão cada vez mais forte, capacitando, preparando, fortalecendo diante das lutas, das adversidades da vida, equipando a viver uma vida para agradar o Senhor. E um dos versículos assim que eu acho que cabe muito à minha vida, à minha família, para a glória de Deus, que fala em 2 Coríntios 5:7, que fala: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então assim, a gente vive muito pela fé. Eu tenho muitas experiências assim a respeito da fé, mas eu quero falar de um que foi ainda esse ano, mais ou menos no dia 30 de março, eu tive a minha irmã, o meu sobrinho, o meu cunhado internado pela Covid. O quadro dela ainda era mais assim grave, porque ela já vem assim de dois câncer, que o Senhor curou, tanto leucemia como do endométrio, e ela passou por mais uma vez por essa adversidade da vida. E ela foi internada exatamente no dia 30 de março, e no meio desse processo de internação, ela foi para a UTI. E houve um momento muito difícil nesse processo, quando ela estava na UTI, que foi um momento que ela não correspondia ao tratamento, porque ela tinha que botar aquele capacete de ventilação, e ela entrava em pânico, ela entrava em desespero, até pelo quadro que ela já vivenciou, anos atrás, de estar internada, de processos assim de hospitalar. Então assim, ela estava muito nervosa e ela não conseguia responder ao tratamento. E isso cada vez estava se agravando mais. E nesse meio termo, desse tratamento dela, houve um momento muito difícil, que os médicos chamaram o filho dela e disseram que ia dar somente um dia para, se ela não respondesse o tratamento, ia fazer a intubação. E eu lembro que a filha dela ligou para mim, a Juliana, e a gente conversou. E foi quando eu disse para ela que é exatamente naquele momento que o Senhor ia começar o milagre. E que ela podia ter a certeza que o Senhor ia mudar e reverter a situação da mãe dela. E eu lembro que a gente entrou em oração. E eu lembro que logo depois ela testemunhou e falou que nesse dia um enfermeiro entrou dentro do quarto dela, fez uma manobra, virou ela, começou a fazer manobras, para ela respirar, e ela disse que já faltando ar, e ali ela começou a orar, clamar ao Senhor que não deixasse entubar ela. E nesse processo, essa enfermeira, que eu creio que foi enviada, uma serva do Senhor, provisão de Deus, começou a fazer essas manobras, e quando ela fazia essas manobras, ela orava, ela ministrava sobre a vida da minha irmã, ministrando cura, que ela não ia ser entubada. E para a glória de Deus, naquele mesmo dia, a minha irmã voltou a respirar. E os médicos ficaram assim, se surpreenderam, porque o Senhor continua fazendo milagre através da fé. E para a glória de Deus, a minha irmã recebeu alta, tanto ela como seu filho, como seu esposo. E foi um momento da gente exercer a fé, porque a fé é um exercício diário. A fé é um músculo que tem que, comparado ao músculo, que a gente tem que todos os dias exercitar assim a nossa fé. E naquele momento a gente exerceu a fé.
Eu não desanimei diante do que eu estava vendo, né, por vista, mas eu fui ver com os olhos da fé, porque é assim que o Senhor quer que a gente, diante das circunstâncias da vida, diante das diversidades, dos ventos, das tempestades, a gente possa exercer a nossa fé. E eu agradeço muito a Deus porque Ele tem nos alimentado todos os dias com essa fé diária. Uma das passagens que fala em Mateus 15, 28, que Jesus ele diz assim a uma mulher. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E daquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aleluia, glória a Deus. Que grande seja a sua fé diante de qualquer circunstância, diante de qualquer adversidade, e que o Senhor possa dizer, seja conforme a sua fé, e assim o Senhor possa te dar aquilo que tu deseja, aquilo que tu tem sonhado, aquilo que você tem almejado, porque todos os dias nós temos a certeza que o Senhor está no controle, que devemos todos os dias praticar a nossa fé, andar em fé, para que a gente possa ver o sobrenatural de Deus como igreja do Senhor. E que o Senhor venha nos alimentar com essa fé. E a gente alimenta a nossa fé através da palavra de Deus. Que você todos os dias tenha sua devocional. Que você todos os dias ore ao Senhor, crendo que Ele vai te alimentar do combustível que é a fé. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus. Amém.